E olhando aqui a igreja vazia, a gente se pergunta como Deus permite que numa semana que nós chamamos santa, as nossas igrejas estejam tão vazias. Eu sei que não estou pregando aqui para os bancos, nem para as paredes da igreja, porque muitos estão participando pelas redes sociais. Mas a gente se pergunta por quê? A gente não tem uma resposta, porque só Deus sabe o porquê. Mas uma coisa é certa, Deus espera de nós algo que faça com que nosso Senhor não sofra tanto com os nossos pecados. Ele espera de nós uma conversão de vida, mudança de atitude, penitência, tudo se resume na palavra conversão. Será que nós estamos respondendo a nosso Senhor, a este sinal que nos dá, porque tudo é graça, inclusive esta pandemia é graça, para retificarmos os nossos caminhos? Saberemos mais tarde, por que Deus permite tanto isso? Hoje é dia da procissão do encontro. Estamos acostumados nesta época a sermos pelas ruas 2 procissões. E havia um encontro então na praça. E na praça a gente fazia o sermão do encontro. Mas não, hoje Jesus e Maria estão confinados também. Jesus e Maria, nas suas imagens, não podem sair das ruas. É como se estivesse solidário conosco. Também eles estão presos nas igrejas. Eles não podem sair de suas casas. Que coisa triste, né? O que Deus quer de nós? Bom, olhando para essas imagens, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora dos Passos, a gente não imagina o que realmente aconteceu. Porque as imagens, de alguma forma, elas representam, mas não na sua crueza, não na sua inteireza. Porque Jesus está todo desfigurado. Jesus está como Jó, uma chaga viva das plantas dos pés até o alto da cabeça. E Nossa Senhora aqui com uma expressão de dor, mas nós não podemos imaginar qual era a sua verdadeira expressão, ou qual era a verdadeira expressão de sua face, naquele momento em que ela se encontra com Nosso Senhor. Fica por conta da nossa imaginação, mas mesmo que a gente procure imaginar, não somos capazes de chegar à realidade. Eu sempre aconselho, talvez, neste momento da Semana Santa, a gente meditar na paixão de Nosso Senhor. Eu estava pregando um retiro, e eu ia falar sobre a paixão de Jesus. Eu disse o seguinte para os retirantes: hoje, em vez de eu falar sobre a paixão de Jesus, nós vamos reassistir, assistir de novo, o filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, que retrata da forma mais precisa, enquanto é possível, representar a paixão de Nosso Senhor, o encontro de Jesus com a Nossa Senhora. Talvez seja uma forma de a gente reavivar ou reviver aquilo que se passou naquele dia. Eu gostaria de começar com aquelas palavras do Stabat Mater. Quis non potest contristare Christi matrem contemplare dolentem com filho. Quem não ficaria triste contemplando a mãe de Cristo
padecendo com seu filho, será que isso não toca o nosso coração? Será que isso não nos entristece? Que não pode te contristar, contemplando a mãe de Cristo, sofrendo, dolenta, com dor, com seu filho. Para a gente chegar a este ponto aqui do encontro de Jesus com Maria, e aqui eu estou falando diante de Jesus vivo aqui no sacrário, é bom que a gente percorra um pouquinho o Evangelho desde o início, assim, muito rapidamente, evidentemente. Mas celebramos domingo passado a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Eu estou falando isso para a gente contextualizar este fato. Jesus, montado naquele jumentinho, foi atravessando as ruas de Jerusalém, sendo saudado, as pessoas saindo das casas livremente, espontaneamente, iam estendendo seus mantos, juncando o caminho com flores, com ramos, para nosso Senhor passar. Este é um quadro que devemos fixar neste momento, domingo de Ramos. Depois diz o evangelista São Lucas que Jesus subiu até o monte e chorou sobre Jerusalém. E descendo, ele entra no templo, faz um chicote e expulsa os vendilhões do templo. Isso acirra a ira dos judeus, que tentam de toda forma condenar a Jesus. Aí vemos Jesus já condenado à morte, diante de Pilatos, que apresenta Jesus como inocente. Não achei crime neste homem. Mas o povo, instigado pelos fariseus, diz o Evangelho, eles pediam a morte do nosso Senhor, crucifica-o, é réu de morte, não queremos que este reine sobre nós. Essas palavras são de Jesus, mas se aplicam nesse momento. Aí nós temos uma outra turba, que agora vocifera contra o nosso Senhor. Então nós tivemos lá, no domingo de Ramos, um povo alegre, espontâneo, feliz, satisfeito. E aqui nós temos um povo manipulado, insuflado pelos fariseus, pelos judeus. E não era um povo, era uma massa. Há uma diferença de povo. Aquele povo de domingo de Ramos é um povo. Vox populi, vox dei. A voz do povo é a voz de Deus. Aqui é a massa. A massa não é um povo. A massa é manipulada. Por que eu estou falando isto? Se o assunto é o encontro de Jesus com Nossa Senhora. É porque nós vemos que na hora do triunfo, na hora em que Nosso Senhor mostra o seu reinado, Ele é rei, todo mundo está à volta dele, todo mundo aplaude. Mas na hora em que a turba condena Jesus, obriga Pilatos a condenar Jesus, a gente pergunta, onde estavam aquelas pessoas que aplaudiam nosso Senhor? Jesus está sozinho. E aí nós vamos ver então Jesus caminhando em direção ao Calvário. Eu pergunto, onde estão os apóstolos? Onde está Pedro? O Evangelho diz que todos fugiram. Nós vamos ver apenas São João, mas ao pé da cruz, no caminho do Calvário, não tinha ninguém do grupo dos apóstolos. Pelo menos o Evangelho não fala. Eu pergunto, onde estavam tantos doentes curados por nosso Senhor? Onde estavam as pessoas
que foram alimentadas nas multiplicações de pão que Jesus fez? Onde estavam os possessos que foram libertados? Onde estavam? Tantos outros que foram perdoados, como a mulher adúltera, que nosso Senhor absolvera. Onde estavam os mortos que Jesus ressuscitou? O que nós vamos encontrar no caminho do Calvário? As santas mulheres. As mulheres. Onde estão os homens? Só encontramos ali as mulheres. Onde está a força do homem, a virilidade do homem, a coragem do homem? São as mulheres que são as corajosas. Que vergonha para os homens, para os próprios apóstolos. Está Verônica, que com toda a coragem, ela enxuga a face do nosso Senhor. Mas, sobretudo, ali está Nossa Senhora, que nunca deixa, nunca abandona o seu filho. Mulher. São as mulheres que nós vemos ao pé da cruz, Santa Maria Madalena e outras mulheres. E para elas que Nosso Senhor vai aparecer pela primeira vez, antes dos apóstolos. E através dela que manda o recado para os apóstolos. Aparece certissimamente primeiro para Nossa Senhora, depois para Madalena e as outras que foram com ela ao sepulcro, para mostrar que a força da fé vem sobretudo das mulheres. Dela depende a santidade dos homens, porque são elas que forjam o coração das crianças, dos filhos que formam os cristãos. É como dizia São Pio X, está no coração da mãe que nasce primeiro a vocação sacerdotal. No Antigo Testamento nós vemos a história de Agar, que teve que fugir da casa de Abraão, foi expulsa com seu filho Ismael, e no deserto necessariamente veio a sede, porque não encontravam água, e Agar deixou o filho morrer, sem estar perto, porque ela não suportou a dor de ver o filho morrendo de sede. Nossa Senhora não. Nossa Senhora é corajosa. Ela tem o dom da fortaleza. Ela enfrenta tudo. Por seu filho é capaz de tudo. Caríssimos irmãos, nós também somos chamados a dar testemunho de Nosso Senhor, a estarmos com Nosso Senhor, nos momentos mais difíceis da história da humanidade, quando todos o abandonam, quando todos o traem. Será que nós também não nos acovardamos? Nós somos corajosos no meio dos bons, mas somos covardes no meio dos maus. Nós não temos coragem de enfrentar o mal. O encontro de Jesus com Nossa Senhora tem um sentido talvez mais amplo. Se nós formos olhar aquilo que estava lendo, o livro do Papa Bento XVI, sobre Nossa Senhora, filha de Sião, ele fala muito da tipologia. O que é tipologia? São pessoas ou coisas que servem de figura, de imagem, é o tipo, nós chamamos de protótipo. Por exemplo, Isaac, carregando o feixe de lenha para o seu sacrifício, é o exemplo de Nosso Senhor, que sobe com a cruz até o Calvário. Judite, que corta a cabeça de Holofernes, é o tipo, é o protótipo de Nossa Senhora, que esmaga a cabeça da serpente infernal. Então, é nesse sentido que nós gostaríamos de ver também esse encontro de Jesus com Maria. O que Nossa Senhora representa? Ela é tipo de quem? O que Jesus representa? Ele é o tipo de quem?
que nós devemos aplicar sempre na nossa vida tudo aquilo que nós vemos no Evangelho. Não ficamos apenas nos fatos, nos milagres, nos discursos de Jesus, mas o que serve para mim? Então, Nossa Senhora, ela é o protótipo da igreja. Ela é o tipo da igreja. Tudo que se aplica à igreja, aplica-se a Nossa Senhora, e o que se aplica a Nossa Senhora, aplica-se também à igreja. Então, nós vemos no Apocalipse, aquela mulher vestida de sol, pode ser Nossa Senhora, pode ser a igreja. Então, nós queremos ver também aqui a igreja. E que Jesus é o protótipo de quem? Jesus é o protótipo do pecador. Por que é o protótipo do pecador? Porque ele assume sobre si os nossos pecados. Ele se torna maldito, como diz a Bíblia Sagrada. Maldito é todo aquele que é suspenso na cruz. Ele se fez maldito para tirar a nossa maldição. Então nós vemos Jesus, que essa imagem não representa tão bem, porque ele está todo ferido. Nosso Senhor está desfigurado completamente. Jesus está com o rosto escarrado, caiu várias vezes, com o rosto cheio de poeira, cheio de chagas. É o protótipo. Protótipo de quem? Do pecador. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E nós nos desfiguramos a nossa alma com os nossos pecados. Como Jesus, que foi entregue por Nossa Senhora, como o mais belo dos filhos dos homens. E Nossa Senhora encontra não um homem, no linguajar da Sagrada Escritura, mas com a aparência de um verme. Eu não sou homem, sou um verme. A abjeção da plebe. Nosso Senhor está ali como se fosse um bandido, condenado à morte, com o pior de todos os castigos. A pena de morte de cruz era o pior de todos. Então, Jesus representa a alma do pecador, que se desfigura totalmente com o pecado. Nossa Senhora é a imagem da igreja. A igreja, como Nossa Senhora, gerou a Jesus, o mais belo do Filho dos Homens. Não podemos imaginar qual seria a beleza de Nosso Senhor, que é uma beleza transcendental. Não ficava numa beleza aparente, algo de misterioso. Havia no semblante de Jesus, como também de Nossa Senhora. E, no entanto, devolve para Nossa Senhora o mais belo dos filhos do homem, com o mais terrível na sua forma física do Filho dos Homens, mais horrível. Não tinha mais nem imagem de homem. A igreja nos gera para a vida eterna com o batismo. Nos torna semelhantes ao próprio Deus, imagem de Deus. Mas depois vem o pecado e desfigura totalmente a nossa alma. E muitas vezes nós vamos encontrar com a igreja, que é nossa mãe, com a Nossa Senhora, que é nossa mãe, que vale para outra. Quase Nossa Senhora pergunta: mas você é aquele filho que eu gerei através da igreja? De um bispo que, não sei se teologicamente seria o correto, mas pelo menos ele disse uma coisa interessante. Nós temos mãe, Nossa Senhora, temos mãe, a igreja. Como é que entendemos isso? Assim, olha, a igreja é como se fosse o útero de Nossa Senhora. Nós somos gerados por Nossa Senhora através da igreja. Então a igreja, ou Nossa Senhora, olhando para nós, parece que não somos nós mais. Há pessoas que se entregam ao pecado, que elas ficam totalmente desfiguradas.
Leonardo da Vinci, quando pintou aquele quadro da Santa Ceia, ele procurou uns tipos, tá? Que falam em tipologia, uns tipos. E ele estava lá pintando de deixar deixar Judas por último. Encontrou um jovem com uma aparência tão bonita. E falou assim: olha, você quer ser o modelo para eu pintar? Estou pintando a Santa Ceia, você parece Jesus. Aí o jovem aceitou, e ele pintou. O Jesus que nós temos a ceia, Leonardo da Vinci, é esse jovem. E aí, para encontrar o Judas, ele queria encontrar alguém que representasse bem a Judas. E um dia, andando pela ponte, viu na ponte um rapaz que tinha a cara de Judas. Disse: este é o Judas. Dá direitinho. O que aconteceu? Ele chegou para o rapaz e falou assim: você poderia servir de tipo de modelo para eu pintar numa Santa Ceia o Judas Iscariote? Você está tão assim que parece o Judas. Ele falou assim: de novo? Assim, por que de novo? Eu já servi de modelo como se fosse o Jesus, e agora eu vou servir de Judas? O mesmo Jesus é o Judas na Santa Ceia. É o mesmo tipo, a mesma pessoa. O pecado é que faz isto, nos transforma de anjos em demônios. Então imaginemos Nossa Senhora olhando para Jesus desfigurado. Certamente ela viu, anteviu a imagem de todos os seus filhos pecadores que desfiguraram totalmente a sua alma, a graça batismal, dos sacramentos que receberam. Como Nossa Senhora não sofre ainda a mesma dor, vamos dizer, evidente, ela está no céu, mas numa linguagem humana, quando ela vê seus filhos tão desfigurados como Jesus no caminho do Calvário. Ainda seguindo um pouquinho essa questão da tipologia, o encontro de Jesus com a Nossa Senhora. Nossa Senhora é o tipo da igreja. O encontro de Jesus com a igreja aplica-se a Nossa Senhora, aquilo que se fala da igreja. São Paulo aos Efésios apresenta uma igreja sem mancha, nem ruga, nem algo semelhante, mas santa e imaculada. E nosso Senhor hoje olha para a igreja tão desfigurada nos seus filhos, porque a igreja, a instituição igreja, ela é santa e imaculada, sem ruga e sem mancha. Mas nós que somos o corpo da igreja, membros da igreja, meu Deus do céu, e a sociedade, a cristandade que não existe mais, o abandono dos filhos, a apostasia, a heresia, o cisma, o ateísmo, tantos que abandonam, que traem a igreja. Não é encontro de Jesus com a igreja que sofre. E a igreja verdadeira que sofre as perseguições, como, por exemplo, nos países muçulmanos, o Estado Islâmico, que matou tanta gente, países comunistas, que prenderam, mataram tantos padres, tantos cristãos, desde como foi a história do nazismo. A igreja, que às vezes as pessoas pensam que só os judeus que morreram, o holocausto dos judeus, e há muitos cristãos, muitos padres, muitas freiras. A igreja sofreu, como a igreja sofre ainda. É o encontro de Jesus com a igreja sofredora, a igreja que sofre. Eu não quero me estender muito. Nosso Senhor, Ele age no plano sobrenatural, seguindo o tipo do plano natural. A ordem da graça segue a ordem da natureza. Jesus
quis ter uma mãe. E Jesus, na ordem da graça, quis nos dar também uma mãe. O encontro de Jesus com Nossa Senhora foi fundamental para Jesus readquirir suas forças para subir até o Calvário. O olhar da mãe dele, eu pergunto assim, o que Jesus falou para Nossa Senhora? Acho que não falaram. Falaram os corações. Talvez meu filho, minha mãe. Mas foi uma linguagem vinda do coração. Dias atrás eu estava lá em São Paulo, na capela que eu estava celebrando, eu fiquei admirando uma mãe com um filhinho no colo de meses. Ela colocou no colo de frente para ela e ficou contemplando a cara do filhinho. Ficou tempão olhando esta imagem que ficou gravada no meu coração. A mãe não falava nada, o filhinho olhava para ela e ela olhava para o filhinho. A linguagem do coração. Ali falou também de Jesus Nossa Senhora, a linguagem do coração. Esta é a linguagem que nós devemos ter com Jesus quando nós rezamos. Nosso Senhor fica abandonado nas igrejas, Nosso Senhor fica abandonado nas nossas adorações. Versículo Santíssimo. Jesus Cristo está realmente dia e noite, presente no altar, esperando que cheguem as almas, ansiosas, ferventes para o visitar. Ele fica abandonado muitas vezes nos sacrários também. Mas, para encerrar, de verdade, eu gostaria de trazer um pensamento que eu li hoje, eu queria compartilhar na Semana Santa. Eu recebo umas mensagens todo dia, em que traz aqui palavras de Santa Catarina de Sena, que aliás é uma mensagem que Deus deu a ela. Então Santa Catarina de Sena ouviu Deus dizer-lhe: o pecado que não tem perdão, nem neste mundo nem no outro, qual é? É o homem que, desprezando a minha misericórdia, não quer ser perdoado. Não é que Deus não pode perdoar o homem que não quer. É isso que eu considero mais grave. Foi por isso que o desespero de Judas me entristeceu mais e foi mais penoso para o meu filho do que a sua traição. Judas não confiar na misericórdia do nosso Senhor foi mais grave e foi mais ofensivo a Deus do que a própria traição. Os homens serão, pois, condenados por esse falso juízo que os leva a crer que o seu pecado é maior que a minha misericórdia. São condenados pela sua injustiça, quando lamentam mais a sua sorte do que a ofensa que me fizeram. Pois é então que são injustos, não me dando o que me pertence, e não me dando a si próprios o que lhes pertence. A mim é-me devido o amor, o arrependimento da falta o arrependimento da falta e a contrição. É isso que deve oferecer-me pelas suas ofensas, mas faz o contrário. Não tem amor nem compaixão a não ser por si mesmos, e só sabe lamentar-se dos castigos que os esperam. Deste modo, cometem uma injustiça, e são por isso duplamente punidos, por terem desprezado a minha misericórdia. Então, neste tempo agora de quaresma, tempo de conversão, de a gente não medir o tamanho do nosso pecado, mas medir a misericórdia de nosso Senhor. Por isso que nosso Senhor morreu na cruz por nós, sofreu tudo isso, e Nossa Senhora sofreu com Ele, condolente, sofre junto. Eu termino aqui com umas palavras pequenas, poucas palavras a nosso Senhor. Senhor Jesus, ao longo do caminho da cruz, na hora da solidão e do abandono, não podia faltar ela, a tua mãe. Desde a tua infância, que trazia no coração a ferida profunda daquela palavra, uma espada de dor para traspassar a tua alma,
e guardava em silêncio, porque nem a dor também era virgem. Que não falte nunca a nenhum homem que sofre um coração de mãe, atenta e piedosa, uma presença de ternura e de consolação. E se a mãe da terra morre, a mãe do céu vem suprir. Este amor que é necessário para o homem, mesmo que ele tenha 100 anos, 107 anos, como tem o seu Benedito Pereira, ele tem uma mãe. A mãe dele não morreu, está viva lá no céu. Esta aqui, que é a mãe de todos nós. Possa cada filho reconhecer a mãe, e cada mãe acompanhar o filho no difícil caminho da vida, numa fidelidade que jamais desista, mesmo diante do sacrifício extremo. Ó Jesus, Filho da bendita entre todas as mulheres, pelo amor e pela dor de tua mãe, tende piedade de nós. Ó Maria, a ti levamos a nossa oração, por todas as mães que sofrem pelos filhos. Nossa Senhora é o tipo de todas as mães que sofrem, e certamente muitas estão me ouvindo agora. Quantas mães chorando seus filhos transviados, nas drogas, no sexo, nas orgias, objetos de doutrinação, que abandonaram totalmente a igreja, com ideologias perversas, doutrinas perversas. Então, estas mães, olhem para Nossa Senhora, confiem nela. Ó Maria, a ti levamos nossa oração por todas as mães que sofrem pelos filhos que um dia geraram, e que hoje são muitos deles estão envolvidos na droga, no sexo e na violência. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.